Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Hoje eu tô com aqueles, adivinha quem? Aqueles dois pecadores de sempre. Hoje de sempre. Eu sou o Rodrigo e depois que eu li Efésios, me tornei um militante a favor da igreja, né? Eu virei um crente bloco agora. Isso aí, eu sou o Albert e já que o primeiro podcast foi um treino, hoje a gente vai pro jogo. É o jogo da Champions League, né, de Paulo, aquilo que a gente falou na semana passada. Eu sou o Juan Gandra, você está na trincheira, então se prepara pra guerra. E, mano, jogo é jogo, o jogo tá pra ser jogado, né? Treino foi treino, agora o jogo. Treino é treino e jogo é jogo, Então tá todo mundo preparado pra esse jogo aí e o Juan e Rodrigo com certeza vão jogar de terno hoje. Esse jogo da vida cristã aí, mané, não é muito fácil não, hein? É meio complicado. É meio complicado. É um jogo disputado. Mas vamos contextualizar aí a respeito dessa carta de Paulo, né, de Efésios. Basicamente desse capítulo 4, 5 e 6, que é a parte prática, né, Rodrigo, da carta de Paulo. No podcast anterior falamos sobre o capítulo, os três primeiros, né, 1, 2 e 3, e Paulo está estabelecendo os fundamentos, né, sobre o que é a igreja, qual o propósito da igreja, qual a missão da igreja, quando foi instituído a igreja. E a gente entende, cara, que a igreja é o corpo de Cristo, que não tem nenhuma limitação, que não tem limitação geográfica, limitação cultural. Por exemplo, um senhor que cultua o mesmo Deus que eu na igreja de Zimbábue. Eu posso chamar ele de meu irmão porque ele faz parte da mesma família que eu. Ou uma pessoa que cultua lá Turcomenistão. Eu falei o nome do país certo. É meu irmão, pô. Estamos debaixo do mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo espírito. E a gente tem que conservar esse espírito. E agora o capítulo 4, 5 e 6. Vamos falar como se dá isso na prática, né? Como nós vivemos em igreja na prática. Isso que o Rodrigo falou, ele completa o que o Albert falou na semana passada sobre o martelo de Deus ter derrubado aí o muro que separava, né, o gentio do judeu. Lembrando que não é gentil, não é a pessoa que é gentil, né? É o gentio. Teve um cara que botou aí na legenda da música, do gentil ao judeu. Do gentil ao mal educado. Ao mal educado, botou o judeu como mal educado. Mas esse muro que separava foi totalmente derrubado pelo martelo de Deus aí, cara. O martelo do evangelho, o Albert falou, exatamente. A gente vai tentar seguir essa linha mais prática hoje de Paulo, né? Ele segue essa linha mais prática, ele divide na parte teórica e prática. E a gente vai nessa linha da vida em igreja, beleza? Vamos começar aqui. Tem uma parte aqui no capítulo 4, no versículo 7. No versículo 8, que diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cara, quem lê isso aí superficialmente não entende muito bem o que está acontecendo. Aí o Rodrigo vai dar uma pincelada a respeito disso, né? O Salmo 68, né? O Salmo 68. O que Paulo está citando aí é um salmo, né? O Salmo 68, que o acabou de citar. Quando subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Só que o Salmo 68, Paulo dá uma invertida. No Salmo que o Paulo citou, originalmente está dizendo que é um rei, né, que está desfilando, depois que ele venceu uma guerra, está desfilando junto com uma marcha de prisioneiros. E esse rei, ele recebeu dons desses prisioneiros. Ele recebeu glória, né, recebeu honra, recebeu dons. E aqui Paulo dá uma invertida nessa passagem, porque ele está trazendo referência a Cristo, e Cristo ele não recebeu dons. Cristo é que está dando dons. Né, o que Paulo cita quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O nosso Deus não é um Deus que tem que receber sacrifício, receber oferenda. O nosso Deus é um Deus que se oferece, que se ofereceu na verdade, né, para a humanidade. E até no dia de hoje ele concede dons às pessoas, ele dá dons às pessoas. E agora vamos falar sobre os dons, né, os dons que Cristo nos dá, que Cristo dá para o seu corpo, que Cristo dá para a sua igreja. Essa passagem é muito linda que a gente vê Cristo de fato dando uma invertida, não Paulo simplesmente, mas o próprio Cristo dando invertida, porque diz, levou cativo o cativeiro. Cristo na própria morte estava acabando com a morte. Eu vejo muito isso. A morte da morte na morte de Cristo. Exatamente. Então na crucificação, Cristo levando cativo esse cativeiro que destruiu toda a humanidade, mas foi derrotado por ele. É interessante, né, que o Rodrigo falou a respeito de um rei que recebe os espólios da guerra, né, que recebe as doações da guerra. Acabou de ganhar a guerra, vamos oferecer aí alguma coisa para esse rei. Então, a gente, antes de gravar, que a gente estava conversando sobre esse ponto, de que imagina um Deus
imagina um rei recebendo os espólios de guerra e ele recebe de mim e de você aí uma taça de ouro. Então ele pega essa taça de ouro e dá uma função para ela. E é exatamente isso que Cristo faz quando ele vence a morte, quando ele recebe esses homens, né, que a Bíblia fala aqui, no Salmo 68, que ele recebe os homens, ele recebe os dons dos homens. Ou seja, o presente são os homens. E agora Cristo ele pega esses mesmos homens e dá uma função, assim como... Dá uma missão. Assim como um rei que recebe uma taça de ouro, dá uma função para essa taça de ouro no seu reinado, Cristo acaba de receber os homens e dá um destino para eles também. Ó, sua missão agora é essa, seu caminho agora é esse. Né? Cara, isso é muito lindo, cara. Paulo é muito profundo nessa aplicação dele. Vamos estar comentando aqui sobre os dons, né? Os dons que Cristo deu para a igreja. Aqui Paulo cita o ministério de profeta, de apóstolo, os dons talentos, né? Que Deus deu talento um para pastorear, para ensinar, para estar pregando. Tem pessoas que têm certa facilidade para fazer coisas diferentes na igreja. E é isso que é dessa forma que a igreja funciona. Cada um edifica o outro naquilo que falta. O Juan, ele não sabe fazer uma coisa, mas eu sei, eu completo a falta que ele tem. Eu edifico ele em Cristo nessa falta que ele possui. E ele também me edifica na falta que eu possuo. E os dons que Cristo nos dá, como diz aqui o versículo 12, tem uma finalidade, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Ou seja, os dons não é pra gente mesmo, não é pra gente exibir. É sempre pro outro. Tudo que a gente recebe de Cristo é sempre pro próximo. Paulo usa muito essa expressão, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, servindo uns aos outros. Então, a gente vê que o evangelho, o fim não é na gente, não é pra gente, é pro próximo, é pro nosso irmão. Então isso acaba muito com a nossa arrogância, com a nossa soberba, porque a gente é preparado em Deus e por Deus para viver pro outro. Perfeito. A gente é treinado na igreja, costumo pensar que a igreja, cara, é um centro de treinamento, onde as suas virtudes, né, o fruto do Espírito Santo em você, na igreja, é cultivado para você aprender a exercer isso no mundo. Por exemplo, pega uma igreja, a nossa no caso não faz isso não, mas tem muita igreja que faz no momento do culto, no momento de confissão de pecados, uma oração coletiva, né, pessoas confessam seus pecados. Agora pensa em você toda semana, todo domingo, você confessando seus pecados para Deus, você dizendo que você é pecador, que você não é nada sem Deus, e você fazendo toda semana. Cara, eu duvido você não se tornar uma pessoa mais humilde lá fora, no mundo. Na igreja que você pratica essas coisas, cara. Tava conversando aqui com o Juan antes, não foi em outro ambiente que eu aprendi que, cara, quando você se chateia com um amigo, você, sei lá, briga, você discute com um amigo, você não sabe por qual motivo, você não fica guardando rancor. É na igreja que eu aprendi que eu tenho que ir lá, falar com ele, ver o que aconteceu, saber qual foi a ofensa e pedir perdão. Não é pra xingar não, cara? Não. Eu achava que era pra mandar direto, mas também não é pra você ir lá e resolver com ele. Não é pra mandar direto no WhatsApp, não? Não. E a gente aprende isso na igreja, cara. Viver em igreja é muito bom, cara. Eu não sei como é que eu seria se eu não crescesse na igreja, né? A gente aprende esse tipo de coisa, não só em pregação, estudo bíblico, mas... Eu não cresci na igreja, mas a igreja me transformou, olha só. Eu tenho 12 anos de cristão, me converti com 16 anos. Então eu tenho mais tempo sem ser cristão do que sendo cristão. Cara, e eu posso dizer que os primeiros 3, 4 anos foram o que mais moldou o meu caráter, mesmo depois de já ter meus 16 anos vivido lá fora, entendeu? É você andando com outras pessoas crentes, né, cara? O seu comportamento de crente vai ser amoldado com você andando com outras pessoas crentes. Você congregar a igreja não é você só frequentar um culto todo domingo, acabou o culto você ir embora, mas é você participar, você ter relações com outras pessoas que têm a mesma fé que você e permitir que essas pessoas entrem na sua vida. E sempre com o pensamento de que você se permitir com que a pessoa entre na sua vida também é um serviço a essa pessoa. Porque como o Rodrigo falou, o dom que eu tenho, mano, é pra poder servir aquela pessoa. E o dom que ela tem é pra poder me servir. Perfeito. Isso é interessante porque isso quebra, a gente percebe isso no geral, que todas as igrejas tem a galera que coloca dons em pódios, né? Então esse dom aqui é mais importante do que o outro. Geralmente... O cara que é pastor, mano, esse cara é pastor. A igreja dá mais visão, né, pra quem dá mais crédito pra pessoa que tá ou canta ou prega, né? Pra pessoa que canta ou prega. Que dom não é só isso, pô, tá ligado? Até porque fora de Efésios, só deixa eu dar um pulinho lá em Corinto, carta aos Coríntios vai dizer que o dom supremo é o amor. Perfeito. Então, se a gente foca nos dons, a gente acaba esquecendo a essência, o caráter transformado, a personalidade moldada. Então, a gente precisa focar nessa transformação de vida, que vai gerar humildade, vai gerar serviço, mas vai gerar também respeito,
vai gerar empatia, vai gerar uma vida de oração. Mas existe pódio, cara, pra dom? Existe dom que é mais importante do que o outro? O que vocês acham disso aí? Acho que existe dom. O cara que prega, ele é superior ao cara que tá na porta da igreja, por exemplo. Ou ao cara que às vezes nem tem função dentro da igreja, mas o cara é um médico. Esse é nível 1. O cara que prega já tá no nível 10, né? Mas esse aí que tu falou... Brincadeira, gente. Assim, não tem superioridade, não tem. O que tem, assim, a prioridade da igreja é a palavra, por conta da edificação, do conhecimento que vai libertar Responsabilidade de também. pecados, da responsabilidade, né, de estar trazendo luz para o entendimento de cada cristão. Mas não significa que um dom seja superior ao outro e a pessoa que tem dom seja mais santificada do que a outra. Até porque se for usar dom por dom, tem muita gente que faz muita coisa, porém ela não tem mais vida com Deus, ela só tá ali na performance. É interessante que naquela parábola a respeito dos talentos, mano, o cara que não cuidou bem do talento dele, mano, não interessava se fosse o cara que tinha 10, 5 ou 1. O problema não foi a quantidade de talento que ele tinha, mas o que ele fez com aquilo que ele tinha, tá ligado? É esse que foi o problema da situação. Deus repartiu cada talento conforme cada um podia administrar. É isso aí, o cara que tinha um, mano, zicou o um que ele tinha. Então, pô, você analisar isso não é a quantidade, sim o que o cara faz, pô, com aquilo que ele recebe de Deus. A questão é o que eu recebi de Deus pra poder fazer. Isso tem que estar muito claro no nosso coração, cara. Até porque, eu não lembro quem foi que falou isso, mas teve um pastor que falou que a pior coisa que tem é o cara ser bem sucedido naquilo que ele não foi chamado pra poder fazer. O cara é bem sucedido naquilo que ele não foi chamado, velho. Mano, o cara vai viver frustrado o resto da vida, mesmo sendo bem sucedido. Doideira, hein? Sinistro, né? Uma das coisas que eu aprendi, cara, recentemente, estudando sobre igreja e tal, é de que quando você escolhe congregar, quando você escolhe viver em igreja, você passa a se comprometer a prestar contas da sua vida. Prestar conta da sua vida aos seus amigos, pô. As pessoas que estão próximas a você. Tá entrando num negócio bem Entraram complexo. quase agora. Mas pô, você escolhe se submeter, por exemplo, a um líder. Você tem que prestar conta ao seu líder. E é difícil falar isso pra mim, porque eu tenho uma tendência a ser uma pessoa individualista. Anarquista. Mas você tem que prestar contas, cara. Vamos supor que toda semana eu tenho que prestar contas ao Albert de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz na semana. Em humildade, não em obrigação, né? Mas não em obrigação. Em humildade. Cara, isso vai dar o outro, né? Isso vai me forçar, isso vai me constranger a melhorar, a largar os pecados, a largar os vícios, cara. Um exemplo aqui que a gente pode citar, um casal de crentes começa a namorar na igreja. Quando eles começam a namorar, tem muitos casais que eles se afastam da igreja. Não é que para de frequentar, quanto mais se afasta da comunhão, né? Vira um círculo fechado só eles dois, afastam dos amigos e ficam só eles dois. Esse casal tá mais propício a cair no erro, a cair no pecado. Se você pegar um exemplo de um cara que já começa um relacionamento com uma mina, já na maldade, a primeira coisa que ele vai fazer é, vamos afastar aqui, vamos ficar só nós dois, porque já tá na maldade. Mas se você tá namorando, você tá numa relação e você tá prestando contas à sua liderança, aos seus amigos que estão próximos a você, dificilmente você vai cair no pecado, porque vai ter pessoas ao seu redor que vai estar te orientando, vai estar te aconselhando, quando você estiver caindo, você estiver indo por um caminho perigoso, essas pessoas vão estar te orientando. Mas não, o pensamento da garotada de hoje não, da minha vida cuido eu tomo conta da minha vida. A gente aprende que não é assim, né? Eu acho que eu aprendo muito mais ouvindo alguém mais velho que eu, alguém que tem mais experiência do que eu simplesmente batendo cabeça em tudo. É mais fácil eu seguir uma trilha que alguém já fez do que eu entrar no meio do matagal tendo que fazer minha própria trilha sem nem bússola, pô. Esse que é o zoado. Eu aprendo com pessoas mais velhas que falam comigo. Quando o Juan fala, eu aprendo tudo que ele fala. A nossa distância de idade, eu aprendo tudo. Que distância de idade, tá maluco? Tenho muita coisa pra passar. Cara, tão velho que ele respira, eu aprendo. Aí, maldade isso aí. Maldade. Ancião, cabecinha de algodão. Caraca, velho. Mas vamos voltar pra aqui, pra essa questão dos dons. O objetivo, cara, dos dons, a finalidade dessa distribuição de dom, tá escrito no
versículo 12 do capítulo 4. Diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, aquilo que você recebeu e aquilo que eu recebi, o nosso fim não é a nossa promoção, não é a gente estar no pódio, não é a gente estar no altar, aparecendo, fazendo algo para que mostre quem eu sou, mas para poder mostrar quem o corpo de Cristo é na verdade. E pensando nessa questão de mostrar como o corpo de Cristo é na verdade, vamos tentar imaginar aqui o que as pessoas fora da igreja, quando olham pra gente, o que elas pensam, cara? Assim, será que elas têm algo de bom a falar do povo de Deus ou não? O que vocês acham, assim, a galera de fora? Normalmente olha, o Rodrigo falou na semana passada que a minoria que faz barulho é que às vezes atrapalha uma boa imagem geral da igreja. A galera imagina, o que é a igreja? É um monte de cara de terno gritando. A galera que não vai em nenhuma igreja enxerga isso porque vê na mídia isso. 10% que tira o crédito do evangelho, né? Inviabiliza o serviço de 90% que tá fazendo um trabalho maneiro. Teoricamente, né? Teoricamente, porque na verdade quem tá sendo fruto desse trabalho, pô, tá pouco se lixando pra quem tá gritando. É a galera que tem calo na mão, né? Preciso dizer que, mano, quem critica e não tem calo na mão, mano, essa crítica pode ser desconsiderada. Porque o maluco nunca fez nada pra ninguém. Porque, cara, provavelmente você conhece alguém que parou pra poder criticar, entre aspas, a igreja. Mas na verdade você estava querendo criticar uma pessoa que está no ambiente da igreja e não a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo continua perfeita. O corpo de Cristo continua perfeito. Continua andando, continua saudável. Isso aí é um porre, né, cara? Pô, é chato. O cara não faz nada pra igreja, não serve, e o cara quer criticar, quer bater na igreja. E o cara não se inclui, tá ligado? A gente é um time, cara, a gente é um corpo. Se a igreja tem defeito, a gente tem que procurar melhorar, mas a gente faz parte desse corpo, a gente faz parte desse time. Aí o cara que é crente, no cristão, vai no meio secular e fala mal da igreja, fala mal do crente. Pô, ele tá traindo o próprio reino que ele pertence, pô. É o flamenguista falando mal do Flamengo. Pro vascaíno. Pro vascaíno ainda. O que é pior. Não que eu gosto do Flamengo, mas temos que respeitar, né? Temos que respeitar. Respeita o campeão da América. Respeita. Se a gente tiver um olhar sincero e também realista, a gente vai ver que a igreja ela não tem contradições que anulem a nossa fé. Por exemplo, na igreja a gente crê na crucificação de Cristo, na ressurreição dele, na volta de Cristo. São doutrinas, são fundamentos da nossa fé. Porém, a gente tem pecados e as pessoas do mundo enxergam esses pecados na gente. Mas isso não anula a nossa fé. Eu já fui abordado por uma colega de trabalho que ela falava que crente é tudo arrogante, crente é tudo isso. Eu falei, ué, eu sou assim? Não tô falando você, tô falando que a maioria se sente melhor do que as pessoas, Alves. Eu falei, ué, o cristão ele só é cristão porque ele se reconhece pecador. Ele entende que ele tem necessidade, ele depende de um salvador porque ele é cheio de pecado. Então se ele reconhece que é cheio de pecado e depende de um salvador, não tem como ele se sentir melhor do que os outros. Quer dizer, as pessoas que enxergam a igreja têm que ver um povo que é totalmente contrito com os seus próprios pecados. Se ele vê um povo assim, não tem como ele achar que o cristão é soberbo, que o cristão se acha superior, porque a gente reconhece as nossas falhas. Diferente daquela pessoa que não vê pecado nela. Ela acha que ela é perfeita, não tem contradição na vida dela, não tem pecado. O defeito tá no outro, né? Hã? O defeito tá no outro. O defeito sempre tá no outro. Essa pessoa que não reconhece a necessidade de um Cristo, de um Salvador, porque também não reconhece o pecado, essa pessoa sim, ela se sente melhor do que as pessoas. Assim, falando agora sobre uma visão mais macro, né, da igreja brasileira, o contexto da igreja brasileira, eu sou otimista, cara. Da igreja brasileira. Ela tem defeito? Sim. Tem que se remodelar? Tem muita coisa pra aprender, mas eu não sou aquele cara, eu não gosto assim, de ficar criticando, não gosto de participar nem desse tipo de conversa. Na verdade, eu gosto de ressaltar, né, as coisas boas da igreja. Enfim, eu defendo a causa da igreja. Eu gosto assim de... Apesar dos apesares, eu defendo a igreja. É aquela história, né, cara? Normalmente o que as pessoas enxergam o ponto ruim da igreja, o que as pessoas de fora enxergam, na verdade, não representa a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não representa, cara, de jeito nenhum. Porque a igreja de Cristo é o que o Albert falou. É um povo que é humilde, é um povo que olha a dor do outro e se compadece, cara. Sabe? Não é o que passa pelo samaritano, não é o que passa pelo cara que tá machucado lá e ignora. Não é porque o cara é sacerdote, não, ele fez por merecer, esse cara que foi pego por ladrões aí. Mas não, pô, tem muito mais a ver com o samaritano, que olhou e sentiu, pô, caraca, eu posso fazer alguma coisa pra poder ajudar esse cara. A igreja de Cristo
ela tem menos a ver com o sacerdote e o levita, que acabaram de sair de um culto e passou por um cara e foi embora, do que e parece muito mais com o samaritano que parou pra ajudar. Então, assim, não é veste, não é aquilo que... tem também a ver, né, a forma como você se veste, mas isso não expressa aquilo que está no seu coração. O coração da pessoa vale muito mais do que, como que Vitz fala, né, que as pessoas julgam pelo que vê por fora, no supermercado, né, a pessoa, vão comprar isso aqui, vão comprar esse ketchup aqui porque a embalagem dele é mais bonita. E assim a galera às vezes olha para o evangelho, né, quer julgar a pessoa pelo que ela vê por fora. O maluco todo tatuado. Pela embalagem, né? Olha a embalagem, olha a carcaça do cara. Pô, o maluco com a barbona grandona. Maluco todo rabiscado, maluco só anda com roupa preta. Cara, maluco esquisito, cara. Tem como esse cara ser cristão ou não? Pô, mas a gente não pode julgar um homem pelo que a gente vê por fora, e sim pelo coração da pessoa. Se o coração da pessoa é bondoso, se o cara é generoso, pô, então, mano, o cara pode estar com tatuagem até no céu da boca, filho. Pô, esse cara, a gente tem que honrar esse cara como um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. E avançando pro capítulo 5, Paulo... ele fala pra gente ser imitador de Cristo, imitador de Deus, né, como filho. E tem uma parte que ele começa falando sobre a imoralidade sexual, cara. E essa parte é muito maneira, que ele fala assim, ó, que a imoralidade, a partir do versículo 3, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza nem sequer sejam mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas e indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Agora nesse capítulo 5, no 5 e um pouquinho do 6, ele vai falar como se dá as relações das pessoas dentro da igreja. Como essas pessoas devem se relacionar e como você deve enxergar essas pessoas. No caso, a passagem que o Juan leu, né? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Já vem na mente o grupo de jovens na igreja, né? Pô, muitas vezes o grupo que sai junto e as conversas dessa rapaziada parece que é uma conversa de gente do mundo, mané. E uma dessas relações, como a gente deve enxergar a igreja, por exemplo, Paulo cita em Timóteo que a forma como nós devemos enxergar as mulheres da igreja é como se fossem nossas irmãs. Literalmente como se fossem nossas irmãs de sangue. Aqui, ó, no versículo 4, não haja obscenidade nem gracejos imorais. Tem certos tipos de coisas, cara, brincadeira que eu não faço com a minha irmã. E não é nem porque ela é casada com o Juan, tem a família dela. Não, é porque ela é minha irmã. Tem coisas que você não faz com a sua irmã porque não é certo, pô. E é assim que a gente tem que chegar. Os jovens, né, os nossos amigos na igreja, como irmã e irmão. Os mais velhos como os pais espirituais, e assim vai. A família de Cristo. Sua família de fé. O pecado arrastou a gente para um caminho que destrói totalmente não só a nossa espiritualidade, mas a nossa humanidade. Essa questão que o Padinho tá falando é muito fera, cara, porque a gente passa a cobiçar uma irmã na fé. E o que acontece? A gente olha a pessoa como um objeto. E a gente vai começar a fazer isso na rua, a gente vai começar a fazer isso na igreja, a gente vai começar a fazer isso com a vizinha. Então, tira totalmente a humanidade de uma mulher e transforma essa pessoa num objeto. E a gente falou no primeiro podcast de Efésios que a igreja de Cristo ela foi elevada aos lugares celestiais em Cristo. Ela foi colocada nos Alpes celestiais. Então, se a gente foi elevado a esse patamar em Deus, como que a gente vai tornar a criatura de Deus, que foi feita em mais semelhança dele, num objeto? Então, é uma prova da nossa decadência. Infelizmente, no contexto de igreja, no ambiente de igreja, tem muito essa pressão de você só é feliz, você só é próspero se você tiver um parceiro, se você tiver um cônjuge. E até você conseguir esse parceiro, você tem que fazer test drive nos irmãos da igreja, até você dar bom. Só que, infelizmente, tem essa cultura. Existe, né? Tem. Assim, essa cultura de que... quem tá solteiro aí? Pô, infelizmente, isso transforma a visão da galera em... Poxa, deixa eu ver quem são as meninas que tá solteira aí. Aí vira um ambiente de caça. Tipo, vamos ver quem é que tá solteiro aí pra eu poder ir lá ver se combina comigo. Pô, e pelo menos eu creio que um relacionamento não surge de uma caça, cara. Surge de relacionamento mesmo. De você estar conversando com a pessoa, você percebe interesse, você percebe... E não de um... Fica neném. Aí nego vai pra igreja com mais sniper mirando assim as irmãzinhas da igreja. Às vezes não é nem sniper. Às vezes não é nem sniper. Às vezes o maluco sai dando um tiro pra tudo quanto é. Metralhadora, aquela de helicóptero. Uma parafal.
Então assim, se você algum dia tiver a oportunidade de falar com o microfone da igreja, por favor, não motive os homens a observar quem são os que estão solteiros. Porque isso vai matar o cara, mano. Deixa as coisas fluírem normalmente. E da mesma forma as meninas. Já dizia o profeta, deixa acontecer naturalmente. É isso aí. Porque eu não quero ver você chorar. Olha aí, ó. E deixa que o amor encontre a gente. A profecia completa. E o nosso caso vai eternizar. Mas voltando. Então, e esse pensamento de objetificação da mulher, isso que o Albert falou, cara, a questão do pecado. Mas se a gente não vigiar como cristão, a gente acaba motivando isso, cara, em outros cristãos. A conversa, igual o Paulo falou aqui. Não usem linguagem grosseira e não digam coisas tolas nem indecentes. Então, você fala de gracejos imorais, na sua versão tá gracejos imorais. Né? Então, assim, não é nem a conversa de homem com mulher, mas uma conversa de homem com homem motivando um cara a cobiçar uma outra mulher. Sabe? Pô, cara, não faz isso, velho. Não faz isso. Porque você não sabe que tipo de fraqueza esse cara tem. Você pode estar matando esse cara. Uma vez aconteceu num grupo do WhatsApp que a gente tem, o cara postou o vídeo de uma menina dançando, zoando. Caraca, olha só que merda, cara. Aí eu falei, pô, não faz isso não, cara. Porque a gente não sabe que tipo de fraquezas as outras pessoas do grupo têm. Porque isso pode levar o cara a uma pornografia daqui a pouco. Ele vê a menina rebolando, aí ele, caraca, e vai querer mais. E às vezes a fraqueza do cara é aquilo, e mano, game over, tu matou aquele dia do cara lá. O cara tava seguindo um padrão pra poder ficar limpo naquele dia ali, puro, e de repente... Você puxa ele pra baixo. É isso aí, é a tal de pedra de tropeço que a Bíblia fala. Tu faz o cara tropeçar na tua frente, velho. Em vez de ajudar aquele cara, em vez de dar a mão pra esse cara não tropeçar. Coloca o pé pra ele tropeçar. Exatamente, mano. Tu coloca o pé pro cara cair. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí continuando aqui nos versículos, né, 15, a gente aprende como conversar, né, como falar, como nós devemos falar com as pessoas. O 18 aqui, o 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a conversa, o diálogo entre os crentes, cara, tem que ser assim, coisa boa, falar sobre coisas boas. A gente tá falando aqui sobre gracejos imorais, falar coisas indecentes. Isso é ruim, mas outra coisa que é ruim, por exemplo, reclamar. Uma pessoa que vive reclamando, pô, isso não tem que ser papo de crente. Não tem que ser um papo, fazer parte da rotina de conversa do cristão. Não, mano, é esquisito você ver um crente que só reclama das coisas, mano. O cara não tem um pingo de gratidão em nada. Mano, o cara tá no trânsito, o cara freia na frente dele. Lá vai sim. O cara só vive reclamando, mano. O cara não tem qualquer coisa. O cara compra um pão, velho. A metade do pão cai no chão. O cara não tem não tem, sei lá, um salmo pra dar, um glória a Deus, aleluia e xaramanaia pra dar, mano. O cara é totalmente murmurador, cara. Tu vê um cara que acontece coisa boa com ele, mas ele só enxerga o ponto negativo da parada, sabe? Pô, o cara tá, sei lá, velho. Tem diversos exemplos pra poder Esse tipo de pessoa tem que mudar um mindset. Eita. Aí, então a gente chega naquela parte polêmica. Será que é polêmica? Deveres conjugais. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ih, mano. Será que Vamos lá. A última vez que eu fui tocar em assunto de relacionamento aí, me chamaram de machista. Olha aí, mano. Eu tava junto. Eu fui citar a Bíblia e o nego falou que eu sou machista, cara. Será que a Bíblia é machista? O Juan é machista, Paulo é machista e a Bíblia é. Mas vamos lá. Eu fico imaginando, a pessoa, por exemplo, uma menina cristã que também segue os ideais feministas, tá querendo conciliar a fé dela à ideologia do feminismo, né? E se depara com essa bomba aqui, que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Que a mulher tem que se sujeitar ao marido e ela não sabe conciliar. Primeiramente, cara, as mulheres não têm que se sujeitar a todos os homens. As mulheres não têm que se sujeitar a todos os maridos, mas somente ao seu próprio. Né? A Bíblia não exige submissão a todos os homens. E a tarefa que Deus dá para o homem no casamento, cara, é um fardo bem mais pesado do que para a mulher. Porque Deus ordena que a mulher se sujeite ao marido. E o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a forma como Cristo amou a igreja é dando a vida por ela. Ou seja, um amor literalmente sacrificial. Você tem que dar a sua vida, no sentido de você tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que suar para prover um sustento para ela. E pode ser que chegue um momento que você tem que dar a vida literalmente para sua esposa. É uma liderança servil, né, cara? Onde o cara tá ali para poder servir a outra pessoa, onde ele tá ali para poder servir a esposa dele, não para mandar e não para ser superior, para ser o chefe. Muito pelo contrário, ele tá ali para ser um servo da esposa.
No caso, a liderança, cara, é o homem mandar a mulher lavar a louça, fazer a janta, né? Cara, não tem nada a ver com isso, né? A galera acha que se sujeitar ao marido é obedecer ao marido igual um filho tem que obedecer ao pai. E, cara, não é isso. A sujeição da mulher ao marido é quanto à finalidade da liderança do marido. A liderança do marido tem um fim, que Paulo fala que é santificar a esposa. Então, cara, se o seu marido não te santifica no sentido mais genérico possível, cara, tá esquisito pra ele, tá dando alguma coisa errada pra ele. Se o seu marido, te denigre, se o seu marido te agride verbalmente, cara, tem alguma coisa muito errada com esse cara aí, cara. Tem alguma coisa muito errada. E olha, servir a Deus, você imagina assim comigo, pensa comigo. Se Deus te tratasse dessa forma, te agredindo, te punindo, mano, tu gostaria de servir esse Deus? Então, pensa você como namorada, antes de escolher casar com esse cara, vê como que é o comportamento dele, velho. Porque, mano, casamento é um bagulho muito louco, tá? Não é simples não, velho. Não é simples não. O casamento, na verdade, é um reflexo, né, cara? Da relação entre Cristo e a igreja. Cristo deu sua vida pela igreja, a igreja se submete em adoração a ele. E isso eu acho que já desmonta, né, vários argumentos feministas. O casamento é a tipificação do reino, né, cara? É isso, a tipificação do reino. A liderança, como o Albert acabou de citar aqui, é uma liderança sacrificial, não é uma liderança pro próprio homem, mas lidera a mulher para Cristo. O marido, a função do marido é apontar a mulher para Cristo, com a função de santificá-la. Quando as pessoas olham pro relacionamento, cara, pro relacionamento matrimonial, né? Elas têm que ver Cristo e a igreja. Tem que ver Cristo e a igreja, obrigatoriamente. As pessoas têm que olhar pra minha casa e falar assim, pô, mas esse maluco parece mesmo que pô, parece uma igreja, cara, parece uma igrejinha, dá pra poder ir lá cultuar a Deus lá. E é maneiro que, assim, às vezes a gente pensa que a mulher, o lugar da mulher é dentro de casa, fazendo as coisas e tal, e o homem tá lá só pra trabalhar, mano, e trabalhar e trazer comida pra dentro de casa. Só que é o que a gente vê, né? A cultura prega que quem tem que fazer as tarefas domésticas é a mulher. Vamos lá. Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Você tô com a plateia aqui. Quem foi criado primeiro? Mas você é homem ou não é? Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Ponto. Antes da mulher existir, quem é que fazia as tarefas no jardim? O homem. A mulher veio como uma auxiliadora. Cara, não é o contrário, velho. Não é o contrário. Não é o homem que talvez de vez em quando vai lá e lava uma louça. Não, velho. O cara tem que ter a postura de que, pô, se tá sujo, eu vou limpar, mano. Porque você analisa comigo. Se você chega numa casa onde tá tudo sujo, teoricamente você vai pensar o quê? Pô, cara, a mulher não fez a tarefa. Só que, pô, velho, e o homem, cara? Por que o homem também não meteu a mão pra poder fazer, sabendo que alguém lá... Sei lá, analisa comigo, pô, pensa comigo. Se você chega na casa onde você vê uma família onde a mulher tá mal vestida, pô, e o homem não fala nada... Cara, tem alguma coisa errada com esse relacionamento. Partindo do ponto de vista do homem, pô. Por que o homem não comunicou pra ela? E a mesma coisa ao contrário. Se o homem tá mal vestido, cara, tem alguma coisa errada com a mulher. Porque pô, a mulher não se preocupou nem um pouco com como esse cara tá vestido. Sabe? É uma via de mão... Um cuida do outro, né? Exatamente, pô. É uma via de mão dupla. Não é uma questão de que o homem é mais importante que a mulher. Não, pô. A gente foi criado com a mesma importância em glória. Com função diferente, pô. Cada um tem uma função. No time de futebol, pô, imagina, fazer igual o Lúcio lá, o zagueiro lá, da seleção. O maluco ia lá pra frente, corria, mano. Davi Luiz ia lá pra frente pra meter gol de cabeça, mano. Deixava um buraco na zaga. Pô, cada um tem uma função, pô. Cada um tem sua função. Cada um tem sua função, cara. E um completa o outro. E um se sujeita ao outro. O marido faz pro benefício da mulher e a mulher faz pro benefício do marido. Você não casa pra ser feliz, você casa pra poder fazer o outro feliz. E isso que eu ia falar. Mas, cara, você acredita que eu já vi no Instagram, vou nem citar o nome do coach, que o homem viril, ele não tem que lavar a louça, não. Ele até questionou, na verdade, as mulheres. Qual mulher que se sente atraída por um homem que lava a louça? Ele literalmente tava isso nos stories dele. Mulheres, vocês se sentem atraídas por um homem que se veste assim, que lava a louça todo dia? É porque a verdade, cara, esses caras aí, eles acham que um cara só é baseado naquilo que ele faz, não pelo aquilo que ele é, tá ligado? Um homem é homem baseado naquilo que ele é, pô, na essência dele, no caráter dele, não naquilo que ele faz. Pô, se um cara faz artesanato, um exemplo, o cara faz artesanato, mano. Pô, mas o cara provê pra dentro de casa, o cara cuida da família, o cara educa o filho. Pô, mano, esse cara é um homem. É um homem, bicho.
É homem, é cristão, tá ligado? A mesma coisa o cara que, sei lá, velho, o cara que trabalha com artes plásticas no geral. Ah, pintura. Ah, não, isso é coisa de mulher. Pô, coisa de mulher nada, cara. Se o cara tem uma postura de homem, se o cara honra a esposa, se o cara santifica a esposa, se o cara provê pra dentro de casa, se o cara protege a casa, mano, homem, não interessa, é homem. Cara, o ideal seria, a gente vive no Brasil, né, país que tem situação que os dois, tanto o marido, tanto a mulher, tem que trabalhar para poder sustentar. Mas o ideal seria, cara, que o homem trabalhasse, tivesse condições de não precisar que a mulher trabalhasse também. O ideal seria que ela não trabalhasse para sustentar, tipo, eu trabalho, aí eu ganho 2.000 e minha mulher trabalha, ganha também 2.000, aí a gente racha as contas todinha. Isso não é o ideal. E não há problema em ela pagar conta. Tô falando que o ideal seria que o homem trabalhasse, entendeu? Pra mulher ter mais tempo livre pra exercer o chamado dela do casamento. Exatamente. É aquela história, mano. O homem, ele tem que trabalhar. O A homem, mulher pode. Tem que, Exatamente. Então a questão é que a mulher, ela pode trabalhar, mas o homem tem que trabalhar. Isso aí, mano, não tem como fugir. A função do casamento é o homem tem que sustentar, cara. Isso aí não tem como você falar pra mim, pegar a referência de qualquer lugar da Bíblia aí, mano. Tu não vai achar que a obrigação da mulher, a mulher tem que trabalhar. Não, pô, a mulher tem um chamado pro casamento, o homem tem um chamado pro casamento. Cada um na sua função. Mas, lógico, um se sujeitando ao outro, como fala no versículo anterior àquele da mulher lá, no versículo 21. Ó, antes de falar que esposa, cada um de vocês sujeite seu próprio marido, Paulo fala, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, antes dessa sujeição de marido e mulher, de esse amor da mulher para o marido para a mulher, num geral, existe uma sujeição um ao outro no amor de Cristo. no amor de Cristo. Então, para poder ser cristão, eu preciso olhar para o outro e falar, mano, ele é maior que eu. Coisa que às vezes a nossa geração não consegue. Colocar o outro acima de você, né? Eu vi alguém acima de mim, e o pastor Neil Barreto fala muito sobre isso, sobre a síndrome de Jeová. Ele fala, não, eu tenho que ser o maior. Isso é uma doença, eu tenho que ser o maior, eu tenho que fazer isso aqui para que alguém me veja, para que alguém... Pô, não, pô, o comportamento cristão é o contrário, que eu diminua, que eu desapareça e, mano, vai lá, Cristo apareça. Beleza? E no capítulo 6, para poder finalizar, nós vamos começar falando aqui sobre a obediência dos filhos aos pais. E a missão dos pais é ensinar os filhos também. Isso, no versículo 4 do capítulo 6 fala: pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A função da disciplina é do pai, mano. Não é do cara que tá trabalhando no setor infantil da igreja. Não sei como se chama isso, se é kids, se é baby, se é teen, não sei como é que é. Mas, mano, a função da disciplina nas coisas de Deus, mano, é a função da família. É o pai que educa os filhos no caminho do Senhor, mas acontece que os pais, na verdade, delega aos ministérios infantis da igreja, né? E os ministérios infantis da igreja prestam um serviço, só que é uma vez por semana. Aí a criança, pô, é a criatura que mais absorve informação. Assiste YouTube o dia inteiro, enfim, absorve um montão de coisas que não presta. E só tem um dia da semana que ela aprende um conteúdo bíblico, né? Um conteúdo sadio, porque o pai não faz o que é pra fazer em casa, infelizmente. É jogo duro, cara. É jogo duro o evangelho, porque se a gente for sincero mais uma vez, a gente vai ver que Paulo, em Efésios, ele traz um monte de coisa impossível. É um monte de coisa impossível. Porém, se torna possível por meio da graça. Entendeu? Porque para homens caídos como a gente é, mulheres caídas, é algo que não tem como praticar, não tem como viver. Mas essa graça que ele aborda no capítulo 1, 2, 3, essa graça que une a igreja, essa graça que redime povos, essa graça que separa um povo escolhido e santificado para Deus, é essa mesma graça que capacita a gente a viver um estilo de vida que é descrito no capítulo 4, 5 e 6. Então, é Deus tornando possível aquilo que para a humanidade é totalmente impossível. Pô, e Paulo finaliza exatamente nisso que o Albert falou. Que ele fala assim, ó, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, isso tudo que Paulo falou dali pra trás, só é possível se a gente se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Então, antes de a gente colocar as armaduras de tudo, a gente precisa de um fortalecimento no poder de Deus. E Paulo gosta de fazer essas coisas, né? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, o poder de Deus. Então, cara, esse pensamento de que tanto da sujeição da esposa, do amor do marido, da sujeição do filho ao pai, né? Da obediência do filho ao pai. Isso só é possível em plenitude
na força do poder de Deus. Porque a cultura, mano, por mais que ela tente impor algo, sabe, as ideologias, por mais que tentem impor algo a respeito da nossa maneira de viver através da fé, Paulo mesmo fala que contra essas coisas não há lei, né? Se você o fruto do Espírito, mano, se você tiver o fruto do Espírito contra isso, mano, não tem política no mundo que vai ser contra. Você ser amoroso, benigno, longânimo, não tem, mano, governo nenhum no mundo que vai fazer com que isso seja proibido, seja crime, sabe? Então, mano, o cristão, ele é pleno, o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele é pleno em qualquer país. Pode ser naquele irmãozinho do Zimbábue, que o Rodrigo falou, do Turcomenistão, mano, de qualquer lugar, velho. Pode ser o cara do Polo Norte, do Polo Sul. Esse cara vai ser pleno em Deus, na força do poder de Deus. Não existe outra forma. E isso é a graça. E o último tópico de Efésios termina falando sobre a armadura de Deus, né? O Juan até deu pequeno spoiler, citou a armadura de Deus. Paulo compara a vida do crente. Primeiro ele fala que o crente está em guerra, está em uma luta. E a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, não é? Eu entendo isso, que a nossa luta, na verdade, contra ideais. Contra ideias contrárias ao reino de Deus. E ele faz essa comparação, né, que o crente está em luta, um crente guerreiro faz essa comparação com o soldado romano. Ele pega todas as peças da armadura, né, do soldado. O couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias para pregar o evangelho da paz e espada do espírito. Ele pega essas armaduras aí e monta o arsenal do crente, né? O kit de batalha do crente. E a guerra do crente, mano, não pode ser atacar o irmão. Não, é lógico que não. A nossa batalha não é contra, sei lá, qualquer inimigo que a igreja tem aí, que a igreja crucifica. Inimigo entre aspas. Inimigo entre aspas. Né? Inimigo que a igreja faz, né? Na verdade, a nossa luta é espiritual também, né? A nossa luta é espiritual contra os espíritos, contra Satanás, o mundo e a carne. Tem muita igreja que tem uma teologia extremada, né? Que cai no extremo. Tem uns que falam que não existe ataque satânico, a atividade espiritual, a atividade maligna, e tem outros que caem no extremo de que tudo é Satanás. Foi Satanás que me levou para um motel e que me fez pecar. Foi Satanás que me fez fazer isso aqui. Não, pô, a gente tem a nossa carga de responsabilidade. Isso tudo, lógico, existe a culpa do inimigo nisso, né? Por conta da nossa natureza caída da tentação de Adão, lá do início. Mas que se a gente não se portar como cristão, né? O que Paulo fala o tempo todo. Meus irmãos, poxa, se comportem de maneira digna, né? De Cristo. Se é que vocês ouviram falar dele. Então, poxa, que nosso comportamento, cara, tem que expressar Cristo, né? Não é à toa que a gente é chamado de cristão. Se a pessoa olhar pra gente e não ver a gente nada parecido com um cristão, mano, pô, a gente tá todo zoado, mano. A gente tá todo zoado. E a gente precisa de uma transformação que somente em Cristo, somente Deus pode dar pra gente aí. E em relação à guerra que o Rodrigo tava falando, ser contra ideais, é contra o modelo de governo satânico, né? A forma com que... Porque existe o reino de Deus e o reino das trevas. Então a nossa briga, na verdade, é contra o reino das trevas. E ponto, né? Lógico que eu vou amar as pessoas normalmente, mas eu vou condenar as atitudes que elas cometem baseado no sistema de governo que elas estão submetidas. Eu costumo dizer que se a gente não tem como pai Cristo, a gente tem como pai Adão. A gente tem como pai, você vai escolher qual Adão, é o primeiro ou é o segundo Adão que vai ser teu pai. Então, se o seu pai for o primeiro Adão, mano, você tá totalmente caído, você não houve a redenção do segundo Adão. Então você tem que se comprometer aí, você tem que entender que a obra redentora de Cristo te faz ser possível essa sua maneira de viver plena, cara. Essa maneira de viver alinhado com os pensamentos do reino de Deus, que é invertido do reino desse mundo. Existe com certeza essa batalha espiritual. A gente vê nos evangelhos os demônios correndo até Cristo, falando: já vieste nos atormentar, Cristo? Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Então os demônios reconheciam o senhorio de Cristo. Tiago vai dizer que os demônios temem e tremem diante da presença de Deus. A gente vai ver os demônios também diante de alguns judeus falando: eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo. Mas vocês quem são? A gente vai ver essa batalha espiritual. Pô, tem demônio que é mais crente que crente, né? Treme Deus. Ateu perde pra demônio. Demônio ainda treme. Ateu é mesmo. Perde muito.
Mas a gente vai ver essa batalha espiritual o tempo todo na Bíblia. A questão é que a terra foi dada aos homens. Então os demônios eles não vão fazer o papel que é do ser humano. O reino dos céus e os demônios eles atuam para uma transformação de mente. O reino de Deus para transformar a nossa mente e conformar a nossa personalidade à imagem de Cristo. E os demônios para transformar a nossa mente e conformar quem a gente é à imagem de Satanás. Então cabe a gente ter o discernimento para as coisas de Deus e conduzir a nossa vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, para fechar o capítulo 6, a gente aprende que o crente está numa guerra, então, já que estamos numa guerra, a gente aprende contra quem lutamos e com o que lutamos e como nós lutamos. Assim a gente encerra o capítulo 6. Eu espero que vocês tenham gostado aí, cara, desse estudo, desse modelo de estudo aí. E que você compartilhe esse podcast com outras pessoas, cara. Às vezes as pessoas acreditam, não tenho tempo pra poder ouvir podcast. Mas enquanto você lava a louça, cara, enquanto você tá fazendo o seu exercício na academia, aí você pode estar ouvindo, pode estar sendo edificado. Enquanto você tá indo pro trabalho, sentado no ônibus lá, ou em pé, né? Não sei onde é que você trabalha, onde você pega o ônibus. Pode estar em pé também, no trem, normalmente em pé, né? Também. Mas nesses momentos aí você pode estar ouvindo e ser edificado. E essa é a nossa oração, para que você seja edificado, cara, com esse podcast. E que Deus te abençoe. E a gente vai... Nós estamos estendendo a mão aqui. Bênção apostólica. Recebendo a bênção apostólica. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que o Senhor